Olá pessoal, então dando prosseguimento à nossa conversa sobre a revisão da Resolução 3 de 2013, nós vamos falar um pouco sobre o perfil de cada docente que é esperado, né, dentro das classes e nos níveis, e também isso até para justificar a pontuação da tabela a ser considerada nas progressões por esta comissão. É interessante saber que tem um documento que foi disponibilizado a respeito dos perfis desses professores na página que a comissão criou para que a UFCG acompanhe o trabalho da comissão de revisão da Resolução 3 de 2013. Então, uma leitura prévia desse documento ajuda muito a entender melhor essa justificativa e a tabela que a gente vai fornecer nessa apresentação. Então, aqui, em termos de características gerais por cada classe, né, nós temos que o professor auxiliar, ele está ainda na fase de aprendizado das potencialidades institucionais, em termos de extensão, em termos de pesquisa, enfim, potencialidades gerais. O auxiliar, normalmente, é um professor, é o professor recente que foi contratado há pouco tempo e ainda precisa se ambientar na instituição. Já o assistente, a ideia de que o professor assistente é que ele tem um perfil em que procure dar continuidade à sua formação. O professor assistente tem que ser um mestre e a ideia é que ele foque na capacitação para o doutorado, por exemplo. O professor adjunto, apesar da legislação permitir que professores mestres realizem sua promoção para adjunto, né? O ideal é que, dentro de um planejamento de capacitação de docentes, é que o adjunto ele seja um doutor, ou então muito próximo de obter o título de doutor, para que ele foque na sistematicidade da sua produção científica. E já o associado, um professor normalmente de um tempo relativamente grande de carreira, a ideia é que ele tenha uma maturidade na produção científica. Então, esses são os perfis que esta comissão, através de leitura de outros materiais de outras universidades, né, tomou como base para balizar seus trabalhos na construção da tabela de progressão dentro de cada nível. Bem, considerando a progressão dentro do nível auxiliar, a ideia é que da classe auxiliar, que só existem os níveis 1 e 2, é importante considerar a participação do professor no ensino de graduação, orientação de alunos de graduação em programas institucionais, pesquisa independente e participação em grupos de pesquisa, que já é interessante que o professor seja orientado a participar de grupos de pesquisa, até para descobrir linhas de pesquisa de seu interesse e começar a compreender as potencialidades da instituição em pesquisa, participação em atividades de extensão e créditos obtidos em curso de pós-graduação. A ideia é que, através desse incentivo, o professor procure fazer mestrado, seja na própria instituição ou numa instituição externa, e use esses créditos daqui na sua progressão, como hoje também é contemplado, né, e também atividades relevantes para cada área específica. Então, a ideia é a gente ter uma diferenciação branda, né, nessa progressão do nível 1 para o nível 2, de forma que deixe o docente em foco na sua qualificação, no caso, o mestrado. Já a progressão na classe assistente, também só de nível 1 para nível 2, deve considerar participação significativa no ensino de graduação, orientação dos alunos de graduação em programas institucionais, pesquisa independente ou participação em grupos. Aqui é esperado que o professor assistente já tenha um pouco de conhecimento sobre as potencialidades de pesquisa e já tenha conhecimento das potencialidades de extensão da instituição, né? E como é um professor que normalmente já tem um mestrado, é esperado que ele tenha já alguma produção científica que pode ser valorizado nessa progressão também, tá? E a ideia também é semelhante à progressão na classe auxiliar, é que a busca pela titulação do professor assistente, no caso cursando o doutorado, ela seja valorizada também na progressão, ou seja, que conte como ponto também.
e, por fim, atividades relevantes de cada área específica. E dentro dessa diferenciação de pular do nível 1 para o nível 2 na classe assistente, é interessante ter-se uma diferenciação branda, para que o docente se concentre, foque em buscar a titulação de doutor. Do professor adjunto, como já é esperado uma certa maturidade em termos de pesquisa, né, assumindo que a ideia é que o professor adjunto, né, foque ou esteja próximo de obter o título de doutor, né, alguns pontos diferentes dos anteriores vão ser valorizados na progressão. É orientação concluída e ou em andamento de mestrado e doutorado. A gente sabe que normalmente os mestres não têm acesso aos programas de pós-graduação, tá? Mas a ideia é que o professor, né, desde auxiliar quanto assistente, que venha focando em sua titulação, certo? Consiga, quando chegar em adjunto, ter esse ponto daqui contemplado em sua progressão. Desenvolvimento de atividades de pesquisa, o que é normalmente esperado, né, de um adjunto, e publicações oriundas de pesquisas científicas ou tecnológicas, né, ou produção artística. Isso daqui é mais fruto do esforço do professor, né, do andamento de suas pesquisas, tá? Participação em atividades de extensão também, participação em atividades de representação e ou administrativas. Aqui, como o professor adjunto já é um professor de um bom tempo de instituição, ele já compreende como funciona a instituição em si, em termos administrativos. E aí é esperado que esse professor ele seja pontuado também em atividades administrativas. Haja vista que a maturidade do professor dentro da instituição já lhe permite dar contribuições significativas para a administração e a representação. Tá? E também atividades relevantes para cada área específica. A diferenciação, né, na progressão nos níveis dentro da classe adjunto, né, elas visam estimular o docente à pesquisa, envolvimento com a pós-graduação e atividades administrativas. Tá? Isso daqui é mais um fruto do que a gente espera do perfil do professor quando ele for progredindo na classe para adjunto. Então, o ideal é que a tabela de progressão contemple, né, determinados pontos que façam com que o professor busque o perfil desejado ao longo do desenvolvimento da sua carreira. Já um professor associado, de quem é esperado ter-se maturidade na pesquisa científica, os pontos a considerar, né, diferentes dos pontos considerados na progressão para adjunto são orientação concluída, né, ou em andamento de mestrado e doutorado. Isso daqui é uma coisa que é muito esperada de um professor associado, haja vista que ele já tem, né, uma maturidade, uma certa senioridade, né, dentro da instituição, e aí ele tem contribuições bem interessantes, né, para a pós-graduação. Desenvolvimento de atividades de pesquisa, isso é um item muito relacionado, que normalmente quem está envolvido com a pós-graduação tem uma vida bem atuante em pesquisa. Daí o professor ser contemplado com isso também. E qualidade das publicações oriundas de pesquisas científicas ou tecnológicas ou produção artística. Aqui, devido à maturidade do próprio professor, né, construída ao longo de sua carreira como pesquisador, é esperado que a qualidade seja mais alta, né, naturalmente, do que o professor adjunto, e que as publicações, né, tenham uma melhor qualidade e também quantidade, né, em termos da mídia onde ela é publicada, tá? Seja em eventos ou seja em revistas. Também, né, participação em atividades de representação ou administrativas. Aqui aquela mesma ideia. Normalmente um professor associado, principalmente para a pesquisa, seria um excelente administrador. Por exemplo, coordenações de pós-graduação, e até mesmo também outras coordenações. Tá? E participação em representações em escopo maior da instituição. Tá, isso aqui é participação de docentes nos conselhos superiores, certo? E também, talvez, na administração, né, da própria universidade.
Para a progressão dentro da classe associado, esta comissão pensou numa forma de estimular o docente à maturidade da pesquisa, envolvimento com pós-graduação e atividades de representação em escopos superiores da universidade. A gente sabe que às vezes administração e pesquisa são coisas um tanto que incompatíveis. Entretanto, com uma boa produção, um bom ritmo de produção científica numa pós-graduação, o professor consegue manter a sua produção mesmo trabalhando em atividades administrativas. Bem, gente, o resultado disso daí é que essa comissão pensou em uma diferenciação tanto dentro de cada classe, quanto também diferenciação entre classes, tá? No caso, para promoção. Então, alguns itens a serem considerados: a adoção de uma pontuação mínima para atividades de ensino, isso daí deve ser mantido no mínimo de 80 pontos, que hoje é a nossa resolução. A adoção de uma pontuação mínima para a primeira progressão, 140 pontos, como hoje acontece, e o uso de fatores de progressão, no caso, o fator alfa de progressão dentro de uma mesma classe e promoção beta entre classes diferentes. Tá? E também o uso de itens obrigatórios ou desejáveis por cada classe baseado nos perfis. Então, por exemplo, valorizar curso de mestrado para auxiliar, valorizar curso de doutorado para assistente, valorizar a publicação e atividades administrativas e a maturidade da publicação e representações para associado e por aí vai. Então, o resultado que esta comissão chegou, mostrado no próximo slide, em termos de simulação, seria mais ou menos o seguinte: nós teríamos uma tabela de progressão e de promoção, onde temos aqui as classes, os níveis, e aqui nós teríamos aqui a quantidade de pontos para o professor assumido como base dentro do nível 1 da classe A, no caso o professor auxiliar. E para progredir para este outro nível dentro da mesma classe, o nível 2, ele seria necessário de apenas algum acréscimo à pontuação anterior, que é a chamada pontuação base. Lembrando que todo professor, quando ingressa aqui, certo? Salvo os casos de quem já tem mestrado e doutorado, que tem umas denominações diferentes, mas todos entram na classe A, ok? Então, pulando de classe, por exemplo, o nível 1 da classe B seria igual ao nível 2 da classe anterior, somado ao fator de promoção, tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio horizontalmente dentro do nível B, o segundo nível da classe B seria igual ao nível 1 da classe B, somado com o fator de progressão. E seguindo esse raciocínio, a gente teria toda a tabela. Se nós fizermos uma simulação com esses valores, considerando, por exemplo, o fator de progressão 2% e o fator de promoção 5%, e uma pontuação inicial de 140 pontos, como é hoje nossa resolução, nós teríamos, para a primeira progressão de auxiliar 1 para auxiliar 2, o professor precisa de 143 pontos, o que não representa uma diferenciação muito grande de hoje do que temos na nossa progressão. E aí teríamos essas outras pontuações, 151 para o nível 1 da classe B, 155 para o nível 2 da classe B, e em seguida na classe C e na classe D teríamos essas pontuações. O interessante é ver que hoje nossas progressões, os professores normalmente, hoje eles progridem com 140 pontos, independente de que classe estejam. Mas na prática, o que ocorre é uma pontuação normalmente bem superior aos 200 pontos. Tá? A maioria dos professores, pelo menos dentro do âmbito do SEI, acontece isso. Talvez seja o caso de cada centro ter um estudo prévio disso daí. E o interessante disso daqui é que, fazendo isso, sabendo dessas regras desde o início, o professor já pode se preparar para poder chegar mais próximo possível da classe de titular, certo? Fazendo outra simulação com 0,6, nós temos a oscilação de 140 até 201 pontos quando o professor atinge o nível de associado. Bem, pessoal, essa é a nossa apresentação de hoje.